Renata Rezende, doutora Renata Rezende de Menezes, ela é de Minas Gerais, farmacêutica pela Universidade Federal do Ouro Preto, mestre em infectologia e medicina tropical pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, possui especialização em preceptoria em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em controle e garantia da qualidade de produtos farmacêuticos pelo Centro Universitário Newton Paiva, é servidora do Hospital das Clínicas da UFMG, com experiência nas áreas de farmácia clínica, farmacovigilância, segurança do paciente e gestão da qualidade, além de ser preceptora da residência multiprofissional. Atualmente é chefe da unidade da farmácia clínica da instituição. Eu queria desejar muito boas-vindas para ela e, assim, agradecer em nome do Conselho por ter aceito essa proposta de vir conversar um pouquinho aqui com a gente sobre esse tema que é tão relevante, tão importante para nós farmacêuticos. Antes do início, estava passando a apresentação com os avisos aí que são importantes, então vocês fiquem atentos, as perguntas vocês podem deixar no chat, que a gente vai repassar para a doutora Renata no final e ela vai responder a todos, ok? Então, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, doutora Renata, fica com você aí em diante. Boa noite a todos. Queria agradecer a Denise e ao Conselho pela oportunidade de estar falando aqui, né, Denise? A gente estava conversando que é um tema que eu sou suspeita, porque eu gosto, né, muito de falar sobre ele. Eu acho que acabou sendo num momento muito oportuno, né? Semana passada a gente comemorou o Dia Internacional da Segurança do Paciente, essa semana a gente comemorando o Dia Internacional do Farmacêutico, né? Então, eu acho que casou muito bem aí essa temática, né, programada para hoje, né? E sem contar que a gente, né, fazendo parte de um evento desse, né, com pessoas tão renomadas, então eu já agradeço de antemão a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Então, muito boa noite a todos. Já posso compartilhar aqui, Sheila, minha tela? Pode sim. Pode sim, fica à vontade. Está aparecendo para todo mundo? Conseguem ver? Tá sim, doutora. Bom, então, pessoal, o que eu queria hoje, né, da gente discutir um pouquinho, né, como a gente já conversou, passar para vocês um pouco, né, da nossa experiência em relação à segurança do paciente. Então, nós abordamos aqui a segurança do paciente, né, e o contexto do farmacêutico inserido, né, nesse processo. Então, qual que é a contribuição real do farmacêutico para a qualidade desses processos assistenciais? Então, só para a gente começar, né, o conceito, na verdade, de segurança, ele, né, de uma forma bem ampla, ele quer dizer o quê? É uma situação livre de perigo, né? Bem diferente aí do que esse nosso colega está fazendo aí, né? Uma situação de alto risco. Então, em linhas gerais, é isso que significa, a ausência desse perigo. Se a gente, né, for pensar em relação ao contexto histórico, a gente vê que lá, desde a época de Hipócrates, né, que é o considerado o pai da medicina, essa questão da segurança ela já é assim, uma preocupação, né? Acaba sendo uma preocupação histórica mesmo. Tanto é que o postulado, né, de Hipócrates, a máxima dele é, primeiro, não causar dano. Então, se a gente pensar por aí, né, que é o princípio que norteia a medicina, o processo de cuidar da saúde, a gente vê que já era uma preocupação, né, de longa data.
E o que a gente consegue perceber, né, aí é que essa percepção de segurança, ela acaba mudando ao longo do tempo, né? Então, eu trouxe aí 2 imagens, né, de um procedimento cirúrgico do início do século passado e um procedimento cirúrgico que acontece atualmente, né? Aqui, no caso, é uma cirurgia robótica, né, de um hospital aqui de Belo Horizonte. Então, o que que a gente percebe, né? Fala, não, realmente, eu prefiro fazer uma cirurgia hoje do que há 100 anos atrás, né? Olhando pela imagem. E realmente a gente, né, tem esses processos assistenciais que hoje são muito mais efetivos, né? Tratamentos que são bem mais eficazes. No entanto, o que a gente percebe também é um aumento da complexidade, né? Então, comparando as 2 imagens, a gente consegue perceber que apesar, né, de ter todo esse aparato tecnológico, todo o arsenal tecnológico disponível, ele é um processo complexo, né, que envolve muitas etapas, e isso acaba tornando essa melhoria, vamos dizer assim, numa questão potencialmente perigosa, né? Porque quanto mais eu aumento a manipulação, aumento as etapas, aumento o número de envolvidos, eu acabo tendo um risco maior. E a gente consegue, né, observar isso facilmente quando a gente fizer uma busca rápida em relação às falhas assistenciais, né, na internet, a gente consegue, né, guardadas as devidas proporções, né, porque a gente sabe as questões midiáticas que às vezes, né, aumentam ou não trazem totalmente a verdade, mas, né, a gente sabe que é uma questão importante, né, essas falhas assistenciais, e sendo que a maioria delas poderiam ser evitáveis, né? Então, gera aí uma repercussão muito grande. Então, é uma coisa que, né, uma situação que realmente a gente precisa dar a devida importância e preocupação, ter a devida preocupação, né? Então, assim, só para a gente ir aprofundando um pouquinho, né, nessa questão da segurança, então eu trouxe alguns termos que a gente, né, usa com bastante frequência. Então, o que que seria, né, a qualidade, quando a gente fala em qualidade do processo assistencial, a gente pensa numa dimensão um pouco mais ampla, né? A segurança do paciente, ela é, na verdade, um atributo dessa qualidade, né? A segurança do paciente é a redução dos riscos, então ela está inserida dentro desse contexto da qualidade, que, na verdade, ele tem uma dimensão maior, porque ele envolve toda a sistematização das boas práticas assistenciais. Então, ou seja, né, eu tenho lá a segurança do paciente, cujo objetivo é reduzir os riscos assistenciais, mas por trás disso eu também vou ter que saber que eu tenho que fazer um determinado planejamento, eu vou ter que monitorar determinada estratégia que eu propus. Então, pensando nisso, essa sistematização como um todo que envolve esse conceito da qualidade. Por definição, né, a definição padrão de segurança do paciente, ela foi definida pela OMS, né, e também vem esse mesmo conceito aí nos protocolos do Ministério da Saúde. Então, ela é definida como reduzir, o objetivo dela é reduzir ao mínimo possível o risco de dano evitável associado ao cuidado de saúde. Então, essa é a definição trazida aí por esses órgãos para a gente. Quem está mais familiarizado, né, assim, acredito que a abrangência aí do nosso público vai de todas as áreas, né, da farmácia, mas quem está um pouco mais familiarizado com a questão da segurança, dos processos assistenciais, né, sabe que é impossível a gente falar de segurança sem falar no modelo do queijo suíço, né? Então, foi um modelo aí proposto por Reason em 1990, né? Não era específico da área da saúde, mas de uma forma geral, o que ele trazia nesse modelo dele? Ele falava que os processos assistenciais, né, eles estão sujeitos todos os processos, né, como um todo, eles são sujeitos a falhas, e cada etapa desse processo, ele tem determinadas barreiras, né? Então, quando essas barreiras são todas perfuradas, né, como se fossem os buraquinhos aí do queijo suíço,
pode acontecer dessa falha chegar aonde ela não deve, né? Então, assim, traduzindo, né, para a nossa área de saúde e especificamente para nós, né, farmacêuticos. Então, se eu tenho um processo de utilização do medicamento, né, que eu tenho as etapas lá de prescrição, de dispensação, de armazenamento e de administração, cada uma dessas etapas, elas funcionam, na verdade, como uma barreira, né? Então, eu tenho estratégias que eu posso, né, traçar para que cada etapazinha dessa eu tenha um determinado bloqueio para evitar que uma possível falha, né, alcance realmente o meu paciente, né? Esse que é o objetivo, né, da gente traçar essas estratégias de segurança do uso do medicamento. Então, para a gente, né, ir discutindo um pouquinho essa temática, eu trouxe alguns marcos importantes, né, nessa questão da segurança do paciente, e é lógico, né, tem muitas outras questões, eu falo que se a gente fosse ficar falando era tema aí para 2, 3 dias, mas então eu trouxe os pontos mais importantes para a gente ir discutindo um pouquinho. E aí a gente, né, inicia lá em 1999, né, que foi considerado o marco assim, inicial nesse contexto da segurança do paciente, foi a publicação de um relatório, esse relatório chamado To Err is Human, errar é humano, né, construindo um sistema de saúde seguro. Então, foi um relatório americano e ele trouxe, né, várias questões, levantou várias questões relativas aos processos, à segurança dos processos assistenciais como um todo, e trouxe essa informação de que entre 44 mil e 98 mil pacientes morriam a cada ano em decorrência de eventos adversos nos Estados Unidos, né? E esses gastos com esses eventos, eles eram estimados entre 17 e 29 bilhões de dólares, né? Devido aí à incapacidade, perda de renda e custos de saúde. Então, isso, né, principalmente porque fala em relação à questão financeira, né? Então, claro, tem um impacto para o paciente, mas tem essa questão financeira que realmente saltou aos olhos aí, né, do mundo e chamou atenção para esse assunto da segurança do paciente. Então, baseado nesse relatório, começaram as discussões em torno dessa questão e, em 2004, foi criado pela OMS a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Então, foi assim, um compromisso que foi assumido mundialmente, né, com governantes, com agências regulatórias, e que tinha o objetivo de estabelecer políticas e práticas em segurança do paciente, né? Então, a proposta era realmente criar ações, né, sugerir ações, discutir estratégias para reduzir os riscos nesse processo assistencial. Então, até hoje, a gente teve eles lançaram, né, desafios globais, que são, na verdade, ações prioritárias, né, com determinado tema dentro da segurança do paciente. Então, até hoje, a gente teve esses 3 desafios globais que eu trouxe aí para vocês. Então, o primeiro, né, foi lá em 2005, que foi relacionado ao processo de higienização das mãos, então foi a abordagem principal. Em 2008 foi o tema relacionado à cirurgia segura, né, que também foi discutido, e agora, mais recente, em 2017, né, o que chamou mais atenção foram as questões relacionadas ao uso de medicamentos, né? Então, esse terceiro aí, esse terceiro desafio, que é medicação sem dano, vou pedir vocês para guardarem ele aí na caixinha, que a gente vai discutir ele mais à frente, com mais detalhes, né? É onde que a gente está mais inserido aí nesse contexto, enquanto farmacêutico. E aí, só voltando, né? Então, em 2013, a gente teve o lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente, aí já nesse cenário nacional. Ele começou, né, com a publicação da portaria
529, de 1º de abril de 2013, que realmente instituiu esse programa nacional, né, de abrangência em todo o território, e que propunha realmente a criação de grupos, de núcleos de segurança do paciente e determinadas, instituiu os conceitos, né, e direcionou realmente como que seria essa implantação das instituições de saúde. Né, ela veio acompanhada logo na sequência, né, a portaria foi de 1º de abril, quando foi em julho, foi publicada a RDC, aí nessa RDC realmente estava destrinchadas quais seriam essas ações, né, para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde. Então, a partir da publicação da RDC, foram estabelecidos os protocolos de segurança do paciente, né, a gente tem 6 protocolos de segurança, que traz o passo a passo do que cada instituição, cada profissional deve fazer para garantir uma assistência segura, né? Então, a gente tem aí como o primeiro protocolo, né, que é a questão da identificação do paciente correto, o protocolo número 2, que é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, o número 3, que é o que a gente, né, que é o protocolo do farmacêutico, vamos dizer assim, que é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. O 4 é assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. O 5, higienização para evitar as infecções. E o sexto, reduzir o risco de quedas e úlcera por pressão, né? Então, a gente fala que nós, farmacêuticos, né, praticamente somos os donos do protocolo número 3, mas a gente tem que pensar, né, que, na verdade, a atuação nossa, enquanto farmacêutica, ela perpassa, né, uma ação transversal, ela perpassa aí por todos os protocolos, né? Eu realmente estou atendendo um paciente, eu tenho, né, principalmente dentro do hospital, eu tenho que identificar que eu estou, por exemplo, dispensando o medicamento para o paciente correto, né? O meu paciente está devidamente identificado. Ou o processo de comunicação, né, que é o protocolo número 2. Então, eu tenho que garantir que eu estou discutindo com um determinado profissional, então, eu tenho que passar essa informação da melhor forma possível, né? A questão da cirurgia segura, eu posso intervir, a questão da antibiótico profilaxia, por exemplo, né? Ela está sendo adequada. Então, enfim, né? Nós passamos realmente nós, enquanto farmacêuticos, temos que estar atento a todos esses protocolos, né? Com maior ênfase, com certeza, no protocolo de uso de medicamento, mas sabendo que a gente perpassa aí por todos, né? Então, em relação, né, ao protocolo de segurança, que é esse terceiro protocolo, ele é denominado Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos. Então, ele traz todo um escopo, né, de situações que são consideradas inseguras, de como estabelecer determinadas barreiras para realmente reduzir esse risco de um dano ao paciente. E aí ele é subdividido, né? Ele tem a parte que é de práticas seguras para prescrição, para distribuição, né, que entra aí a dispensação também, e para administração de medicamentos. Então, ele traz todas as sugestões de estratégias, né? Os indicadores que a gente tem que monitorar, né? Hoje eles são obrigatórios, as instituições de saúde têm que fazer um monitoramento desses indicadores, e é uma leitura que eu, particularmente, eu acho ela muito agradável. Então, quem não teve ainda a oportunidade de ler, eu acho que é interessante, né? Ele é um pouco longo, mas vale a pena, porque são situações assim que a gente vê, né? Eu acredito que é mais voltado para o contexto hospitalar, mas ele é praticável também, né? Na atenção primária, até mesmo em drogarias, a gente, né, tem como tirar um pouco de proveito para garantir realmente a segurança, né? Na assistência que a gente está prestando ao nosso paciente. E aí só um parênteses, né, que eu vou abrir aí para
para falar de umas definições, porque às vezes pode surgir esses termos quando a gente está falando do processo de segurança, né? Então, a gente tem algumas circunstâncias que a gente considera como circunstâncias notificáveis, né? Até coloquei um exemplo aqui, né? Se eu estou lá no meu hospital e percebi que eu tenho algumas ampolas misturadas ali, eu tenho, por exemplo, uma ondansetron com uma norepinefrina, né? Então, eu identifiquei essa situação, né? Isso eu chamo de circunstância notificável, é uma situação que é um risco que pode levar a um determinado evento adverso. Eu tenho o near miss, que é como se fosse uma quase falha. Então, por exemplo, né, eu peguei essas ampolas estavam misturadas, eu dispensei essas ampolas, a enfermagem, vamos supor, preparou essa ampola, mas antes de administrar no paciente, aí ela percebeu o erro. Então, ela interceptou esse erro antes que ele chegasse ali no paciente. Então, a gente chama isso de quase falha. A gente tem aqueles incidentes que são considerados incidentes sem dano, então é quando ele, na verdade, atingiu o paciente, né, o erro realmente alcançou, né, passou todos aqueles buraquinhos ali do queijo suíço, mas ele não causou dano ao paciente, né? Então, por exemplo, né, continuando esse mesmo raciocínio, a ampola foi dispensada errada, né, eu queria dispensar uma ondansetrona, eu queria dispensar uma norepinefrina, dispensei uma ondansetrona, foi administrado nesse paciente, mas, né, percebeu logo em seguida, barrou, e o paciente não teve nenhum tipo de repercussão. Então, é o incidente sem dano. Agora, se, né, aconteceu isso tudo e teve algum tipo de repercussão para o paciente, então aí eu chamo já de incidente com dano, que é o evento adverso, é a mesma coisa que o evento adverso. Então, se ele causou, né, essa determinada situação causou um dano ao paciente, a gente chama de evento adverso. E aí, só para pontuar, né, a diferença entre reação adversa e erro de medicação, o erro de medicação ele está relacionado aos processos, né? Então, eles são falhas que são evitáveis, né? São erros que são situações que podem ser evitadas, né? Diferente da reação adversa, que ela é quando eu dou o medicamento certo para o paciente certo, na dose certa, mas ainda assim, né, o paciente experimentou alguma sensação que não diferente do que estava previsto, né? Então é uma reação, mas que não eu não teria como evitar essa reação adversa. Então, só para a gente alinhar aí alguns conceitos, tá? E aí, então, a gente, né, continuando a nossa linhazinha do tempo, que eu tinha falado para vocês guardarem aí sobre o terceiro desafio global, que é onde a gente vai agora ir aprofundando um pouco mais, né? Então, como eu falei, 2017 foi observado, né, que as questões relacionadas ao uso de medicamentos realmente também era uma questão prioritária para a segurança do paciente. Então, foi proposto aí como esse terceiro desafio global, o tema medicação sem dano, né? Então, qual que era o objetivo desse desafio, né? Era, não, né? Porque ele ainda, vamos dizer que é o desafio que está vigente ainda. Então, ele tem como objetivo reduzir em 5 anos 50% dos danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos, né? Então, se a gente for voltar lá nos conceitos, é a gente evitar os erros de medicação, né? Então, as reações adversas acabam não entrando aí. Mas então foi essa a proposta, né? Então, pensando lá em 2017, que foi a data que ele foi publicado, então é reduzir até 2022 em 50% esses danos, né? E aí essa publicação, né, ela é bem curtinha também, eu acho que é uma leitura também que vale a pena, que ela é bem facinha de fazer. E aí ele traz, né, quais que são os objetivos específicos desse desafio, ele traz quais são as ações que têm foco em 4 áreas, então quais são essas áreas que eu devo atuar, e traz 3 categorias de ações prioritárias. Então, ele traz
onde que eu devo priorizar e com foco em que eu devo fazer desenvolver essas ações de redução de risco, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho também agora de cada um. Então, em relação aos objetivos, né, ele traz esses 5 objetivos do desafio, que é, primeiro, fortalecer os sistemas de monitoramento, criar os planos de ação, que é o que eu, né, tenho falado, são as estratégias realmente para implantar melhorias em todo o processo de uso de medicamento, propõe o desenvolvimento de ferramentas, né, para diminuir a ocorrência desses erros de medicação, tem como objetivo também engajar todos os envolvidos, né, os parceiros, a indústria, o paciente, para sensibilizar, né, da necessidade de se discutir e se desenvolver realmente ações nesse contexto de uso de medicamentos. E empoderar os pacientes, familiares e cuidadores nas decisões, né, eles devem participar também como agentes ativos aí nas decisões relacionadas ao processo de cuidado da saúde. Então, esses são os 5 objetivos principais desse terceiro desafio global. E aí, quando a gente vai, né, para a questão do foco, né, quais essas 4 áreas que devem ser focadas, as ações devem ser focadas, então ele traz que o foco deve ser basicamente nesses 4 pilares, né? O profissional de saúde, os sistemas e práticas de medicação, os medicamentos e o paciente, né? Então, em relação aos pacientes, né, o que a gente já até tinha visto ali nos objetivos, o foco no paciente, a gente deve pensar sempre que a gente tem que realmente empoderar, educar esse paciente, porque, na verdade, ele funciona, né? Quando a gente até não estava ali naquele modelinho do queijo suíço, mas, para mim, ele funciona como uma última barreira, realmente, para evitar qualquer tipo de dano, né? Se eu tenho um paciente ali que ele é bem orientado, que ele é informado, ele é consciente do uso, né, do que ele está usando, para que ele está usando determinado medicamento, ele consegue funcionar como uma barreira, né? A gente já percebeu isso na nossa prática clínica, né, lá no hospital, que realmente quando eu oriento, né, a gente tem uma das atividades que a gente desenvolve é o acompanhamento do paciente em uso de varfarina. Então, o paciente ele fica assim super empoderado realmente. Então, às vezes um médico quer alterar a dose, ele fala não, mas com essa dose eu já cheguei no RNI de tanto e aí eu tive sangramento. Então, assim, ele consegue participar ativamente, né? Ou o paciente ou o seu cuidador. Então, é mais nesse sentido da importância real da gente envolver esse paciente, né, dentro do processo de cuidado e ter essa postura, né, a gente, enquanto farmacêutico, e todos os profissionais de saúde também, mas ter essa postura mais horizontal, né? Às vezes a gente pensa muito nessa questão vertical, eu profissional, passo a informação para você, paciente, e o paciente fica passivo realmente, né? Não como uma atitude ativa. Então, horizontalizar mesmo essa relação, né? E tirar ela um pouco dessa hierarquia, né? Entre o profissional de saúde e o paciente. Ele deve ser um agente ativo do seu processo de cuidado. Em relação aos profissionais de saúde, o foco, né, sendo neles, a gente pensando principalmente na questão do conhecimento como um todo, né? O profissional ele está consciente de que aquela conduta dele é a melhor que ele está fazendo para aquele paciente naquela situação. Nós, enquanto farmacêuticos, né, ter as condutas baseadas realmente em evidência científica. Então, pensando nessa questão que a gente consegue focar, né, ter um foco maior para o profissional de saúde também. Em relação a sistemas e práticas de medicação, é aquilo que a gente já comentou também, né, a gente ter processos que são realmente seguros, né, ter barreiras
a gente tem aí toda a tecnologia, né, a inteligência artificial hoje para ajudar a, a gerar alertas mesmo de prescrição, né, o que eu devo priorizar, qual paciente que eu devo priorizar, uma sinalização de uma alergia que talvez passou batido e o sistema consegue me alertar. Então, é o desenvolvimento desses sistemas e práticas que sejam seguros e que impeçam, né, que danos aconteçam nesse processo de cuidado. E aí, em relação aos medicamentos, a gente aqui falando do medicamento em si mesmo, né, da questão do design do medicamento. Então, a gente pensar se aquele determinado produto, né, o medicamento enquanto produto, ele é seguro para o meu paciente, né? Ele, para o processo como um todo, ele tem uma embalagem ou uma orientação, uma informação naquela rotulagem que não vai me levar a uma dúvida, por exemplo, né, quanto à concentração, ou ele não vai ter uma embalagem semelhante a um outro medicamento. Então, pensar no medicamento enquanto produto, o que ele poderia ali ter de alguma informação equivocada que poderia, né, me levar a uma falha aí nesse processo de cuidado também. Então, esses são os 4, né, focos principais que são estabelecidos nesse desafio global, os 4 pilares. E agora, em relação, né, às ações prioritárias, né, que são em quais momentos, né, em quais situações que eu devo realmente priorizar as barreiras, né, e ter essas barreiras adequadas de segurança para evitar que erros de medicação aconteçam, né? Então, foram estabelecidas essas 3 ações prioritárias pelo desafio global, né? Então, foi, primeiramente, a polifarmácia, né, o paciente que usa muitos medicamentos. A outra ação prioritária seria na transição do cuidado, quando esse paciente está indo de um cenário para outro, e também foram pontuadas algumas situações de alto risco, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma também. Então, primeiro, em relação à polifarmácia, né, a polifarmácia não tem um consenso assim, na literatura de qual que seria esse ponto de corte, né, para a gente considerar se um paciente ele tem polifarmácia ou se não tem, mas, de uma maneira geral, considera-se como o uso de 4 ou mais medicamentos como sendo uma polifarmácia, né? Então, isso vai depender muito da realidade, né? Se eu estou dentro de um hospital ou se eu estou né, na atenção primária, mas, por exemplo, para o hospital é uma realidade que, para o nosso hospital, por exemplo, né, o HC aqui de BH, que é um hospital de alta complexidade, a maioria dos meus pacientes usa mais de 5 medicamentos, né? Então, até durante a minha pesquisa de mestrado, foi uma das coisas que eu avaliei também, eu vi lá que 80% dos pacientes usava mais que 5 medicamentos e 20% usava mais que 10 medicamentos, né? Então, isso acaba sendo muito, muito relativo. Mas, de um modo geral, e isso é porque eu nem acompanhei no meu estudo pacientes da terapia intensiva, né? Que aí a gente vê paciente usando 15, 20 tipos de medicamentos, né? Mas, então, é um paciente, né? Que cada profissional deve avaliar, né, a sua realidade para determinar o que seria considerado uma situação mais crítica, né? A partir de quantos medicamentos. Mas é uma realidade que a gente sabe que quanto maior, né, é um pouco óbvio, mas quanto maior o número de medicamentos, eu tenho um aumento aí no risco de reações adversas, um aumento dos erros de medicação e das próprias interações medicamentosas, né? Então, é uma situação que eu preciso priorizar, né, enquanto desenvolvimento de estratégias para segurança. E aí uma questão que, né, a gente sempre costuma abordar, né, tá aí, vamos dizer, tá em alta, que é a questão da desprescrição,
né? Hoje a gente tem o farmacêutico, né, atuando aí junto com a equipe multidisciplinar para reavaliar, né, que às vezes o paciente ele passa por tantos profissionais, cada um vai prescrevendo ali um medicamento, no final das contas o paciente está usando vários, sendo que tem alguns que talvez nem teria aquela indicação, né, realmente. Então, acaba que nós, farmacêuticos, né, a gente consegue centralizar isso um pouco e realmente avaliar, fazer uma avaliação criteriosa se determinado medicamento poderia ser discutido com o prescritor, se ele talvez não precisaria realmente estar ali, né, estar sendo usado. E aí a gente tem várias ferramentas, né, para fazer essa avaliação de desprescrição. Então, tem o Start-Stop, por exemplo, o critério de Beer, que é uma coisa que é interessante, pensando que, né, dependendo dessa avaliação, a gente pode reduzir um pouco a polifarmácia daquele meu paciente. Em relação, né, à transição de cuidado, que é outro momento que eu devo priorizar, né, enquanto ações para garantir a segurança do paciente, né, a transição do cuidado, na verdade, ela é um conjunto de ações que tem como objetivo assegurar a coordenação e a continuidade do cuidado quando aquele meu paciente está mudando de cenário, né? Então, ele pode estar mudando de cenário ali dentro do hospital, né? Então, ele chegou, por exemplo, no pronto atendimento, passou pela enfermaria, depois foi para uma terapia intensiva, depois ele volta para a enfermaria. Então, cada cenário desse, né, eu tenho um perfil diferente de paciente, provavelmente eu mudei a condição de saúde daquele paciente meu, então é importante que nesse momento eu tenha um olhar diferenciado também para observar se não tem alguma situação de risco ali que eu poderia estar intervindo para reduzir alguma chance de erro de medicação, né? Então, a gente tem a transição do cuidado dentro de uma mesma instituição, né, que são essas esses cenários que eu falei com vocês, ou dentro da própria, né, atenção, quando ele está mudando de nível assistencial mesmo, né? Então, o paciente está saindo do hospital e voltando para atenção básica, né? Então, é um momento de transição de cuidado também, né? Ou o contrário também, né? Ele está entrando no hospital, então saiu da atenção primária, veio para o hospital, né? Ou para atenção secundária, que seja. Então, esses pontos, né, são considerados pontos críticos que realmente eu preciso ter uma atenção, um olhar diferenciado para esses momentos de transição. Né? E como que eu posso, né, atuar, eu enquanto farmacêutico, para tentar melhorar a possibilidade, reduzir a possibilidade de um erro de medicação nesse momento, né? Uma das primeiras ferramentas que a gente, né, pensa nesses casos é a conciliação medicamentosa, né? É uma estratégia muito importante, né, onde eu obtenho a lista com o melhor histórico medicamentoso possível daquele paciente, né? E aí já essa conciliação, né, ela pode ser feita de um modo geral por todos os profissionais de saúde, mas é claro que, né, já tem estudos que falam que realmente, quando ela é feita por um farmacêutico, a qualidade, né, dessa informação, ela é muito melhor, né? Ninguém melhor que o profissional farmacêutico para pegar, ver o que o paciente estava usando, né? Está sendo admitido aqui no meu hospital, o que ele usava lá fora, né, antes de entrar, e o que ele está usando aqui dentro. Então, eu vou conciliar essas duas listas, né? Eu pego essa lista de antes, pego essa lista atual e realmente vejo se tudo ali está contemplado, se tem alguma discrepância que eu precisaria, por exemplo, discutir com o prescritor, né? Que é uma coisa que a gente faz na prática e a gente vê que realmente tem muitas falhas aí nesse processo. Uma outra questão importante também, né, é a comunicação, que eu já falei, a comunicação, o empoderamento do paciente. Então, é importante, se eu tenho um paciente que ele é bem orientado, ele vai saber me informar o que ele usava antes, como que ele usava, e ele vai participar desse processo, né? Então, ele é uma barreira
importante para reduzir esses riscos aí de erro nesse momento também, né? E a própria educação em saúde, né? Que é o que eu falei, a gente participar dessa orientação, né? Explicar, orientar, numa linguagem, né, de preferência que seja adequada ao meu paciente, né? Às vezes, sem assim, aquelas linguagens infantis, né? Acho que a gente não pode subestimar um paciente, mas eu também não posso usar uma linguagem muito rebuscada para um paciente que, de repente, ele nem tem um letramento adequado, né? Então, eu, enquanto profissional, adequar a necessidade, né, de linguagem daquele paciente que eu estou atendendo. Ai, desculpa, travou aqui, pessoal, agora foi. Então, só aqui, né, umas observações, umas fotos da nossa realidade, né, o que a gente vê enquanto está fazendo, por exemplo, uma conciliação medicamentosa, né? Essa primeira foto aí é uma dipirona que foi encontrada com o paciente, que ele estava fazendo uso, já estava vencida, né? Então, a gente aproveita esse momento para educar o paciente, para orientar, explicar sobre as questões de armazenamento, e outras, né, outras informações importantes que às vezes a gente acha que é básica, mas aquele paciente não tem essa informação. Então, durante a conciliação medicamentosa é o momento que a gente pode verificar isso também, né? Essa segunda foto, enquanto a gente também estava fazendo, né, essa comparação, essa conciliação da lista de medicamentos, aí ele tirou o pacotinho dele, e aí a gente, né, perguntou, mas como você identifica, né? Estão todos misturados, seu comprimido, você sabe qual que é qual? Aí eu não sei se vocês vão conseguir ver aí muito bem, mas aí ele falou, não, minha filha, esse daqui eu marco com um pontinho. Aí pegou a caneta, ele falou que pegava a caneta e fazia um pontinho no comprimido para identificar qual que era aquele determinado comprimido que ele estava usando. Então, assim, a gente vê as mais variadas situações, né, possíveis, inimagináveis até. Então, como eu falei, né, um momento nessa transição do cuidado, a gente aproveitar para orientar o paciente. Então, uma prática que a gente usa lá no hospital também é a elaboração dessas cartilhas, né, com informações até básicas mesmo, mas que pode fazer diferença para algum paciente, né? Então, como armazenar, né, a questão da automedicação, para sempre procurar um farmacêutico em caso de dúvidas. Então, é uma oportunidade e é uma estratégia para reduzir esse risco de uso inadequado de medicamentos também, né? Aqui também uma cartilha um modelinho de cartilha de enoxaparina que a gente usa, isso é para quando, aí é na transição do cuidado, mas quando o paciente está saindo do hospital, né? Esse paciente, ele ia sair do hospital usando uma enoxaparina, então a gente orientou como que ele faria a administração. Nessa foto aí, né? Não sei se vocês conseguem ler, mas a gente colocou as orientações de armazenamento, porque a gente já tinha identificado situações que o paciente via a seringa, né? Aí achava que ela deveria ficar na geladeira. Então, a gente já deixa, né, um bilhetinho para guardar longe da geladeira, né, fora de lugar úmido, e aí a gente passa essas orientações para ele, né, para ele garantir o armazenamento adequado. Aqui também uma outra cartilha, quando ele vai embora para casa usando, por exemplo, uma vancomicina via oral. Então, a gente coloca todo o passo a passo mesmo, né? Como que ele vai reconstituir, como que ele vai administrar, então, como que ele vai armazenar. Então, é toda essa parte de orientação para o paciente que a gente faz. Aqui também, né, um dispositivo que a gente usa, é um paciente que tinha uma dificuldade de adesão, né, então, a gente, né, fez esse dispositivo para ele se orientar melhor de como que ele ia administrar esses medicamentos. Aqui foi um paciente ambulatorial que a gente atendeu. Então, em relação à varfarina, né, que eu comentei com vocês, é uma
Uma das atuações nossas no hospital também é a orientação, monitoramento desse paciente em uso de anticoagulante. Então, a gente tem todo o processo também de orientação, tanto quando ele entra no hospital, né? Então, na transição do cuidado da atenção primária para terciária, quanto quando ele vai sair de alta. Então, a gente pega esses dois momentos de transição para fazer educação em saúde e orientar esse paciente em relação ao uso de varfarina. Bom, então, em relação à transição do cuidado, né, assim, em linhas gerais, né, trouxe só algumas estratégias que a gente, né, usa para essa redução de risco. E aí uma outra situação, né, uma outra ação prioritária que a OMS traz nesse desafio global é a atuação em situações de alto risco, né? Então, ela traz lá no desafio global o que é considerado uma situação de alto risco, né, para ocorrência de erros de medicação. Então, primeiramente, né, os pacientes hospitalizados, já é fato que eles têm um risco maior, né, eles são mais suscetíveis a ter esses erros de medicação. Os extremos de idade, né, a gente sabe que a farmacocinética, a farmacodinâmica é diferente no neonato, num paciente pediátrico e no idoso, então, tanto um quanto o outro, né, são considerados pacientes de risco, então, que a gente deve ter um olhar mais atento também para as ações de segurança. Pacientes com disfunção hepática e disfunção renal, e também ela determina alguns medicamentos que são considerados prioritários, né? Então, porque realmente é impossível eu gerenciar, né, e estabelecer estratégias para todos os medicamentos. Então, foi estabelecida uma lista daqueles que são considerados os mais de maior risco mesmo para levar algum dano ao paciente. Então, em relação, né, a esses medicamentos que a gente chama de potencialmente perigosos, não sei se todo mundo, né, já teve a oportunidade de ler os boletins do ISMP, mas é também um site que eu recomendo, né, quem não teve a oportunidade de ler algum boletim, ele traz muitas informações muito bacanas, muito factíveis, na verdade, né, que são coisas que a gente consegue implementar facilmente. E aí tem boletim sobre medicamentos potencialmente perigosos, tem boletim específico do desafio global, tem de medicamentos associados à queda. Então, quem ainda não teve a oportunidade, eu recomendo realmente as leituras desses boletins. Tá? São parênteses aqui na apresentação, mas então, o ISMP, que é o Instituto para Práticas Seguras do Uso do Medicamento, ele tem essa lista, né, dos medicamentos que são considerados potencialmente perigosos, né? Esses aqui que eu trouxe são os de uso hospitalar, mas a gente tem também um boletim específico para medicamentos de uso ambulatorial, que é interessante também dar uma lidinha. Então, dentre esses potencialmente perigosos, né, o que a OMS trouxe no desafio global foi esses específicos que eu coloquei aí, né, que eles são, vamos dizer, os perigosos dos perigosos. Então, dentre todos, se a gente tiver que desenvolver algum tipo de ação, né, dentro do hospital, a gente vai desenvolver baseado nesses né, prioritariamente baseado nesses grupos de medicamentos, né? Tem até um acrônimozinho, né, que a gente usa para identificá-los, que é o APINT. Então, o A de antimicrobiano, o P de cloreto de potássio, I de insulina, N de narcóticos, que são os opioides e outros sedativos, o C de quimioterapia, são os antineoplásicos, e H de heparina e outros anticoagulantes, né? Então, é um acrônimozinho para facilitar a gente saber quais que são esses prioritários dos prioritários, né? Foi uma farmacêutica australiana, eu acho, que desenvolveu esse acrônimozinho. Então, se eu tiver que desenvolver as ações, né, prioritariamente, esses são os mais recomendados para a gente estabelecer alguma estratégia de redução de risco. Né? E aí,
trazendo agora para a prática, né, o que a gente, baseando muito, né, no que a gente faz no hospital, né, eu trouxe algumas estratégias mesmo que a gente utiliza pensando né, de funcionar como barreiras mesmo para possibilitar a redução desses erros. Então, primeiramente, né, assim, que eu acho que uma das coisas mais essenciais, que é a revisão da prescrição pelo farmacêutico. Isso lá no hospital, hoje a gente faz a revisão de 100% das prescrições, né, a gente não tem uma revisão muito aprofundada, mas a gente consegue toda a prescrição, né, a gente tem um sistema eletrônico, então toda prescrição ela passa pela avaliação lá da farmácia clínica, né? São, em média, 800 prescrições por dia que a gente revisa. Então, a gente tem os critérios que a gente, né, utiliza para essa avaliação e, identificando alguma não conformidade, a gente barra, né? Essa prescrição ela não é dispensada para o paciente enquanto o prescritor não corrige aquela corrige, né? Ou a gente discute até, né, até para entender também se poderia ser um equívoco nosso, né, de avaliação. Mas, então, sempre que a gente identifica alguma não conformidade, a gente discute com o prescritor para que seja resolvida a pendência antes de ser liberada essa prescrição. Então, né, uma outra estratégia aí que a gente usa para evitar esses erros relacionados à prescrição são os alertas, né? Então, isso aqui é o momento que o médico está prescrevendo, se é um medicamento que é considerado de alta vigilância, né? Aí, por exemplo, a gente tem a insulina e tem a heparina, isso aparece no sistema para ele, né? Então, aparece esse alerta, que é um medicamento que ele deve ter, como eu falei, um olhar diferenciado na hora de prescrever, né? Eu até esqueci de comentar, mas os medicamentos de alta vigilância não necessariamente são aqueles que estão envolvidos em maior número de erros, não, né? Quando foi determinada essa lista. Eles, na verdade, são aqueles que, se envolverem em algum tipo de erro, os danos podem ser fatais para o paciente, né? Então, pensando, a gente tem que pensar sempre nesse sentido, né? Não são os prevalentes em relação a erros de medicação, mas realmente são os mais perigosos em caso de alguma falha que aconteça. Né? Então, a gente, né, teve a possibilidade de incorporar esses alertas no nosso sistema, como uma barreira também. Agora, pensando, né, em sistemas de distribuição, né, agora relacionado à dispensação. O ideal, né, a gente evitar o sistema de distribuição coletivo, né, então vai depender muito de cada instituição, e, preferencialmente, que é o sonho de consumo de todo mundo, é usar o sistema de dose unitária, né, que é quando aquele medicamento ele vai ali prontinho para ser administrado no paciente. Então, o próprio, né, a gente tem uma central teria que ter uma central de preparação, né, por exemplo, está prescrito 1 ml de dipirona, eu vou enviar realmente vou dispensar 1 ml de dipirona para aquele paciente. Então, a situação recomendada, né, para evitar e reduzir as chances de algum tipo de erro. O nosso, né, a gente não tem um sistema de dose unitária, nosso sistema, na verdade, é misto, então alguns a gente ainda tem um sistema lá um sistema coletivo, né? Na enfermaria a gente ainda tem alguns medicamentos que ficam armazenados lá, mas é aquilo, né? A gente tem que se adaptar à realidade de cada instituição. Então, como a gente não tem essa possibilidade, né, de mandar essa dose unitarizada, então a gente tenta, a gente estabelece, né, as barreiras da forma que a gente consegue, né, de acordo com a nossa realidade mesmo. Então, aqui eu trouxe para vocês umas fotos de como que a gente separa e dispensa, né? Então, a gente acaba dispensando por horário, né? A gente tem dois horários que a gente envia, né? Foi até um avanço que a gente conseguiu, porque antes a gente dispensava esse medicamento para 24 horas, agora a gente consegue dispensar ele em 2 momentos, né? Uma por turno da manhã, e uma parte por turno da noite. Né? Os comprimidos, eles são unitarizados, tem uma hidroclorotiazida aí, não sei se vocês estão identificando lá embaixo,
mas os outros a gente ainda, né, não consegue unitarizar e nem enviar ele o mais pronto possível para uso, mas essa forma que a gente, né, conseguiu adequar à realidade da nossa instituição. Aqui também, né, trouxe alguns medicamentos de alta vigilância, a forma como eles ficam armazenados, eles são, né, identificados em bins com uma cor diferenciada, para gerar esse alerta. Então, eles ficam separadinhos, assim, tanto né, na farmácia central, quando tem o ideal é evitar, né, que ele fique nas enfermarias. Mas se tiver em alguma enfermaria, eles também todos ficam com essa identificação separada, né? E aí a gente tem o cartaz também, né, informando, isso fica na enfermagem, informando quais que são esses medicamentos que são considerados de alto risco e para se ter um olhar mais atento para quando for prescrever ou administrar ou dispensar esse medicamento, né? Então, quanto mais a gente reduzir, né, esse número de alternativas terapêuticas que ficam armazenadas de forma coletiva, né, mais seguro é o meu sistema de utilização mesmo de medicamentos, né? E aí uma outra situação, né, até trouxe aí para vocês darem uma lida, vou até beber uma água aqui enquanto vocês leem. Então, eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ler esse textinho, né? Mas é uma coisa para a gente refletir mesmo, né? O que o nosso cérebro faz, né? O tanto que a gente não pode sempre confiar, né? No que a gente vê. Então, trazendo isso, né, para a nossa realidade, pensa, né? Eu ler uma coisa que começa com uma letra e termina com outra letra, e eu leio uma coisa totalmente diferente, né? Então, quando a gente pensa em medicamento, né, eu pelo menos fico apavorado, né? Se eu pegar uma dopamina e ler dobutamina, né? Isso acontece, né? A gente pensando um técnico de enfermagem, ou mesmo um técnico de farmácia, né, que vem virado de um plantão, ele facilmente, né, lê uma coisa diferente do que está escrito ali, né? São situações que a gente já identificou realmente na prática. Então, uma outra estratégia que também tem um boletim específico dela no ISMT, né, são em relação a esses medicamentos com nome semelhante, né? Então, a orientação, né, do ISMP é que quando a gente tem esses medicamentos, que a gente deixe em caixa alta a parte diferente que é diferente entre os dois itens, né? Então, por exemplo, dobutamina e dopamina, eu vou deixar em caixa alta o que não tem em comum entre os dois. Então, eu tenho isso no meu sistema de prescrição, né? A gente consegue deixá-lo assim, e também lá no meu BIM identificado, né? Como estratégia, né? Eu deixo um bem longe do outro e identifico dessa forma, né? É uma maneira de tentar burlar um pouquinho o cérebro nosso, né? Que às vezes vai lendo no automático, né? E que é um risco enorme, né? De ter essa troca aí de medicamentos com nome semelhante, né? Então, dobutamina e dopamina é um exemplo. Então, esses são os nomes semelhantes. A gente tem também os medicamentos com embalagens semelhantes, é o que a gente chama de look-alike, né? A gente tem o look-alike e o sound-alike. O sound-alike é quando o som se assemelha, o look-alike quando a aparência se assemelha, né? Então, aí a gente também tem uma estratégia aí de identificação desses medicamentos, né? Vocês estão vendo aí esses frascos praticamente, né, idênticos, que é uma questão também, né, da indústria, que a gente tem essa dificuldade, né, de estabelecer, e daí a importância da gente engajar também a indústria nesse processo, né, porque
pensa no risco, né? Um enfermeiro pode pegar um frasco aí de nistatina facilmente administrar como eritromicina, né? Ou esse outro aí de baixo, a vancomicina com benzilpenicilina, são muito parecidos também. Então, a gente também tem alguns alertas que a gente deixa, né, nos bins, que sinalizam, né? Por exemplo, lá no binzinho da ondansetona, a gente tem um alerta, né? Falando que esse medicamento tem uma embalagem semelhante a um outro medicamento. Então, para ficar atento se eu estou dispensando, administrando o medicamento correto no paciente. Né? Isso até foi eu até deixei aí, foi um trabalho de uma acadêmica nossa, né? A gente publicou, fez o levantamento, né, de todos esses medicamentos que a gente tinha com aparência semelhante, né, embalagem semelhante e tal. E aí, pensando nisso também, né, já tem algumas publicações, esse aqui é só um draft ainda, a publicação oficial acho que ainda não saiu, mas são tentativas de realmente harmonizar, né, tanto a rotulagem quanto a embalagem desses medicamentos, pensando, né, nessas possibilidades de falhas mesmo no processo, né, de dispensação, de administração, considerando o design mesmo desses medicamentos. Então, é, esse grupo, né, internacional de segurança no uso do medicamento, ele propôs algumas situações também para tentar harmonizar, né, essas embalagens e identificar alguns possíveis riscos, tentar reduzi-los, né? Então, uma das coisas, né, que eles sugerem é a gente sempre ter dizeres de cautela, né? Essa questão de cor, às vezes tem uma cor para o medicamento de alta vigilância, tem outra cor para o que está vencendo, isso já está sendo avaliado como não adequado, né? Então, o ideal é realmente ter esses dizeres de cautela, ao invés de sinalizar com cores. Até porque, né, eu tenho um profissional, né, como eu falei, sai de um plantão, vai para outro, aí no hospital, o medicamento de alta vigilância está sinalizado com preto, chega no outro hospital, ele é vermelho. Então, isso pode gerar confusão, né? Então, realmente está sendo desestimulado o uso de cores para sinalização. Então, o ideal é ter esses dizeres de cautela, né? Quando você tiver alguma situação que você quer destacar. E até também para não banalizar, né? De repente tá aí, vira um carnaval, né? Cada medicamento com uma cor diferente. Então, acaba banalizando e não sendo uma estratégia muito segura. Então, aqui também a gente tem, né, umas orientações de etiquetagem que foram publicadas pela SBRAF, por outros órgãos também, a MIB, tem tanta orientação de etiquetagem e agora, né, com a questão da pandemia, saiu as orientações excepcionais em relação aos medicamentos que tiveram autorização para serem importados, né? Então, a gente, né, teve oportunidade, nós no HC não, mas vários colegas tiveram a oportunidade de receber esses medicamentos, né, com bula em chinês, então veio essa orientação aí para a identificação adequada. Então, estão disponíveis também essas leituras lá no site da SBRAF. Então, só para a gente ir caminhando para o final, pessoal, o que é importante também, né, além da gente sempre pensar nas estratégias, né, mas aí falando de qualidade como um todo, é a gente sempre pensar, né, em traçar as estratégias, como que a gente vai executar essas ações para tentar reduzir os riscos, mas é importante, né, aí eu destaco a questão do monitoramento, porque às vezes a gente, né, implementa determinada barreira, né, determinada ação, só que pode ser que ela não esteja sendo efetiva. Então, eu tenho que realmente, né, implantar e verificar e conversar com a enfermagem, está funcionando, não está, o que você sugere, o que a gente pode melhorar. Então, é sempre um ciclo mesmo, né, que a gente chama o girar o PDCA, né, que é planejar, executar, monitorar e agir. Então, é sempre
é um desafio porque é uma coisa contínua, né? A gente não implantou e acabou. A gente tem que implantar e tem que continuar verificando para ver se vai dar tá tudo certo, né? Se realmente eu tive essa redução com a implantação de alguma estratégia. Então, aí só como exemplo, né? A gente agora atualmente a gente está revisando, né? Todas essas estratégias que a gente implantou, se realmente está sendo, né, efetivo, quais que são se tem alguma sugestão, né? Então a gente fez uma pesquisa mesmo para monitorar, para ver se a gente mantém, se a gente altera, o que chega de sugestão para a gente melhorar. Então é o processo de melhoria contínua, realmente, para garantir essa efetividade nas estratégias que a gente traça, né? E aí, né, a gente, só para relembrar aí, a farmacovigilância tem um papel fundamental, né, que é onde eu vou monitorar também, né, o que está acontecendo na minha instituição. Então, eu vou verificar, tá tendo um aumento de erro de medicação com tal equipe. Então, talvez eu precise realizar um trabalho ali mais pontual. Então, a farmacovigilância é uma ferramenta, assim, fundamental para essa questão de segurança do paciente. E aí, né, só para a gente fechar, tem, né, os desafios, eu acho que principalmente em relação à pandemia, né, que todo mundo vivenciou, mas a gente, dentro dos hospitais, né, a gente teve que mudar, que adaptar muitos processos, então acabou que muitas ações que às vezes a gente tinha, né, de corrida de leito, de trabalho multidisciplinar, isso acabou ficando um pouco perdido com a pandemia, porque a gente, né, não podia ter tanto contato, né? Então agora a gente está reaprendendo, né? Tá voltando a não é a normalidade, né? Mas se adaptando a essa nova realidade. Mas é um desafio, tem sido um desafio grande, né? A gente passar por todas essas mudanças. Um outro desafio, né? A questão de trabalhar realmente com as evidências científicas, a questão do uso off-label, né, que se intensificou muito agora na pandemia, então tem sido um desafio grande, né, enquanto farmacovigilância também. E aí, o que sempre foi, né, e sempre continua sendo, depende muito da maturidade de cada instituição, né, da cultura de segurança de cada instituição, mas é o envolvimento, né, das lideranças, o engajamento e esse processo educativo, né, da importância realmente da segurança do paciente, né, dessas estratégias que a gente usa para tentar, né, reduzir e garantir uma assistência realmente de qualidade para o nosso paciente. Bom, e aí só para, né, finalizar, eu deixei aí uma mensagenzinha, né, que eu acho que resume bem, né, acho que é o que é ser farmacêutico, né, de um modo geral, porque primeiro a gente, né, começa fazendo o que é necessário, depois a gente vai para o possível e de repente a gente está fazendo o impossível, né, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas que quando a gente vê, né, um resultado positivo para o paciente, eu acho que compensa, né, tudo que a gente, todo o esforço, né, a, toda a situação mesmo que a gente vivencia, né, para o paciente. Então, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, né, estou aí disponível para dúvidas, para qualquer consideração, deixo os meus contatos também, e fiquem à vontade, espero que tenha conseguido passar um pouquinho da minha experiência aí para vocês. Com certeza conseguiu, foi maravilhoso as informações que você dividiu com a gente aqui. E eu tenho aqui algumas colocações, deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. A Eliana está fazendo o seguinte comentário e pergunta, né? Qual a sugestão de barreira para a dispensação segura, no caso de um hospital público que não possui essa reconciliação medicamentosa de pacientes com polifarmácia?
Depois ela complementou aqui, pedindo exemplo de discrepância que faz com que a prescrição seja barrada. No caso dos exemplos que você apresentou aqui. Nossa, agora que eu estou vendo que meu vídeo está, desculpa, está falhando aqui. Se você quiser encerrar a apresentação, pode Tá, só um encerrar. Né? minutinho. Isso, acho que... Voltou meu vídeo? Vocês conseguem me ver? Não. Deixa eu só tentar aqui. Está aparecendo só seu nome. Agora sim. Ah. Seja bem-vinda de volta. Pois é, acabou desligando aí todo momento. Então, desculpa, qual que é a pessoa que perguntou? Qual que é o nome? Eliana. Eliana, então, né, o que você perguntou em relação a o que a gente barra a prescrição, né? Vou começar por aí. Se você está perguntando durante o processo de avaliação, né? Então, a gente tem alguns critérios específicos, né? Então, por exemplo, os medicamentos de alta vigilância, a gente olha para eles com um olhar, né, um pouco mais diferenciado. Então, o médico prescreveu um determinado esquema de soro. Se eu vejo que aquela dose do cloreto de potássio, aquela determinada velocidade que ele colocou, ela pode levar a um tipo de reação adversa, eu vou barrar essa prescrição e vou ligar para o prescritor para confirmar se é aquilo mesmo. Ou, por exemplo, uma dose, né, em pediatria, que é muito comum, às vezes, confundir a vírgula, né, colocar a vírgula no lugar errado. Então, às vezes sai uma prescrição com uma dose 10 vezes maior. Eu também vou ligar para aquele prescritor. Né? O que acontece muito com a gente é discrepância de informação. Então, ele coloca lá que é para fazer o medicamento de 4 em 4 horas, mas aí depois ele vem com uma observação, uma dipirona, por exemplo, né? De 6 em 6 horas. Depois ele coloca uma observação que essa dipirona deve ser feita se o paciente tiver dor. Então, assim, que informação que eu vou considerar para dispensar aquele medicamento, né? Então, todos esses tipos de divergência, isso tudo a gente faz contato com o prescritor, né? Então, a gente tem um elenco de situações que a gente avalia padronizado, né? Esse prescritor, quando ele entra no hospital, né, que é um hospital universitário, então, assim, a gente tem muitos residentes, então, cada vez que entra uma turma de residentes, a gente senta, explica todo o sistema de prescrição, o que a gente considera como uma divergência, uma inconsistência, e já comunica, fala, se tiver qualquer coisa fora disso que é padronizado por nós vamos fazer contato e só vamos liberar depois que a gente resolver. Então, assim, no início é muito difícil, né? Assim, a gente tem uma resistência enorme. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Como o médico aceita essa abordagem, né? Como conduzir isso de forma satisfatória? A nossa sorte também é que a gente tem um apoio muito grande da alta gestão. Eu acho que isso também é fundamental, né? Então, a gente tem todo o respaldo da direção para fazer esse tipo de intervenção, né? Mas também por se tratar de um hospital-escola, então esse processo educativo, ele é importante. Então, hoje, por exemplo, né, ninguém questiona, a gente liga, imediatamente eles já vão corrigindo, sabe? Então, mas no início realmente, né, acho que tudo que é novo, né, tem uma certa resistência, né? Mas depois eles foram entendendo a importância desse trabalho, né? E a gente outro dia teve uma situação que a gente achou engraçado, que a gente deixou passar um erro, era um esquema de soro que foi prescrito de forma inadequada. Aí o médico pegou o telefone e ligou para a gente e falou: "Aqui, vocês deixaram passar isso, olha que absurdo".
Então, Eles ficam mais relaxados, né, é, com a segurança que você passa para eles, né? Inclusive, a Roseli está comentando aqui que o papel do farmacêutico é de suma importância para a segurança do paciente, devemos sim fazer a diferença. Eu complemento aí, Roseli, com a questão da importância do farmacêutico durante as 24 horas que o hospital está aberto, independente do tamanho que ele tenha, né? E existe aí uma legislação que às vezes não favorece esse entendimento, né? Deixa eu ver aqui. Nós estamos aqui com a pergunta do Dr. Hugo, ele é nosso conselheiro lá no Conselho aqui do Espírito Santo, está aqui presente nos prestigiando. Ele comentou aqui o seguinte: o que orienta em relação a quais análises e atitudes de um farmacêutico deve fazer quando na assistência a um paciente polimedicado? então, na verdade, é o que eu comentei, né? A gente, lá no hospital, todos os nossos pacientes são polimedicados, então a gente não tem um critério específico para esse polimedicado. Então, o que a gente estabelece são principalmente baseados na transição de cuidado, né? Que aí a gente consegue estabelecer um critério de prioridade e em relação aos medicamentos que foram determinados como prioridade. Mas, em relação à polimedicação, né, o que a gente, às vezes, faz, né, a gente tem, por exemplo, os residentes que ficam especificamente fazendo acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes idosos, né, um programa específico voltado para a saúde do idoso. Então, esse residente, né, ele consegue acompanhar, fazer realmente o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, ele consegue, às vezes, sugerir uma desprescrição, né, discutir isso com o prescritor. Em relação à polifarmácia, né, assim, às vezes o paciente que vem muito polimedicado da atenção primária para a gente. Então, a gente tenta fazer a conciliação, isso na conciliação também, mas, assim, a gente não tem um critério, um ponto de corte, acima de tantos medicamentos eu vou estabelecer algum critério para acompanhar ou para avaliar. Não porque, igual eu falei, assim, quando a gente vê uma prescrição com seis medicamentos, a gente fica feliz, porque é raridade. A maioria usa realmente de 7, 8 medicamentos para cima. Então, A eu não sei se é Eliana, isso que o senhor perguntou, o doutor Hugo, mas é desse sim, sentido que a gente trabalha. ok. A Eliana está falando aqui que a questão da barreira, a sugestão de barreiras, que acabou a gente pulando aqui na resposta dela. Você teria alguma sugestão de barreira? Sugestão de barreiras para algum ponto específico, ela fala? Não, ela não mencionou. Eu acredito que seja para poder fazer essa conciliação, né? Essa Uhum. reconciliação de medicamentos, ou a barreira no sentido de entrar em contato, assim, qual tipo de barreira que freia para que gere aquela necessidade do contato com o prescritor. Eu acredito que seja isso que ela esteja perguntando. Eliana, É. se eu não estiver repassando corretamente, digita aí novamente. Bom, então, a gente, só falando das duas situações, né? Então, por exemplo, enquanto conciliação medicamentosa, né? Da mesma forma, né, a gente obtém essa lista, vai no paciente, conversa com ele, olha o prontuário, obtém uma lista mais completa possível desses medicamentos, vai lá, conversa com o paciente, vê o que ele trouxe na bolsinha, né, que foi até aquelas fotos que eu mostrei. Então, uma coisa que a gente conseguiu, né, fazer um pouco a gente, por exemplo, se identificava às vezes que o paciente estava usando um medicamento que ele trouxe da bolsinha dele, continuou usando, porque tem muitos que fazem isso dentro do hospital, e esse medicamento estava prescrito e estava sendo dispensado, então a gente conseguiu uma barreira até física, né, que a gente conseguiu fazer, era deixar esse medicamento lacrado. A gente colocava um lacre nesse medicamento e falava, olha, o hospital está dispensando, enquanto você estiver aqui internado, você não vai usar, porque
não foi uma ou duas situações que a gente pegou do paciente estar usando um medicamento em Usando o de infertilidade, vocês e o dele de casa, né? e o Porque às dele vezes de nem casa. sabe que está usando o mesmo, né? Exatamente. A Eliane esclareceu aqui que é a sugestão de barreira para a dispensação segura. Eu acredito que seja Para no caso de dispensação, hospital público, né, que não isso. possui essa. Então, o que a gente faz, né, por exemplo, esses medicamentos de alta vigilância, a gente manda eles sempre de uma forma separada, né, a gente identifica, na hora que vai fazer a separação do medicamento, a gente identifica ele num pacote diferente, colocando que esse é o medicamento de alta vigilância. Quando ele vai lá para, né, o escaninho do paciente, esse medicamento também fica separado, né, dos outros. Então, realmente, para saber que tem que ter um cuidado maior com aquele medicamento. A questão da caixa alta, né, a gente usa isso na dispensação também. Então, na hora de identificar o BIM, uma barreira que a gente usa é deixar ele daquele formato que é sugerido pelo ISMP, né? Igual eu passei para vocês, a dobutamina e a dopamina, né? Além da gente colocar elas distantes uma da outra, né? Que foi a gente teve essa ação, inclusive, depois que a gente teve um erro de medicação, um erro de dispensação que atingiu o paciente, infelizmente. Então, aí a gente foi, né, traçando essas estratégias mesmo, separar. A gente tem a dupla checagem, hoje os farmacêuticos, né, os técnicos fazem a separação e o farmacêutico, eles não conseguem conferir 100%, né, fazer a dupla checagem para todos, mas eles conseguem fazer uma amostragem e conferir tudo aquilo que o técnico separou, para ver se foi separado da forma adequada, né? Então, são algumas estratégias mesmo que a gente usa. A gente implantou algumas farmácias satélites, e nas satélites, por exemplo, a gente já consegue que o farmacêutico confira, faça essa dupla checagem de 100% dos medicamentos. Então, tudo que é dispensado, que o técnico foi lá, o técnico de farmácia separou aquele determinado medicamento, o farmacêutico vai lá, confere um a um se está correto. Então, é uma segunda barreira, né? E a gente pega, é impressionante, né? Sempre identifica, né? É o ser humano, né? A gente está suscetível a erro. Passível ao erro. Então, assim, Eu algumas sugestões, né? eu diria que essa prevenção aí, né, e essa conciliação de medicamentos, que a sua experiência é na área hospitalar, que apresentou brilhantemente, ela também pode ser aplicada na drogaria, né, no momento de uma dispensação, fazer esse trabalho de atenção farmacêutica, avaliar ali a situação, orientar corretamente a forma de uso, porque muita gente, às vezes, não faz, não esclarece essas dúvidas lá com o médico, e aí depois vai tomando do jeito que achou que entendeu. Então, assim, eu costumo dizer que onde tem medicamento tem que ter o farmacêutico ali do lado para cuidar, né? A Isis fez um comentário aqui, ela trabalha no Hospital Infantil de Vila Velha, que os farmacêuticos, eu estou entendendo aqui, né, que os farmacêuticos eles farão orientação sobre segurança do paciente aos funcionários. Legal essa postura, né, do hospital em enxergar que o farmacêutico é capacitado para isso, né, para inclusive ampliar o conhecimento da equipe, né? Exatamente. Deixa eu ver Super aqui válido. se tem mais alguma pergunta aqui. Só em relação, só o complemento em relação a essa questão da capacitação, hoje, por exemplo, a gente conseguiu, né, a gente, igual eu falei, a cada entrada de novos residentes, né, a gente tem cerca de 300 residentes que entram a cada ano, a gente faz esse treinamento, né, sobre segurança no processo de prescrição, e a gente conseguiu, junto com a direção, né, que a gente só realmente libera a senha para esse médico prescrever se ele tiver assistido ao treinamento. Então, assim, enquanto ele não vai lá, ele não foi treinado, ele não é autorizado a prescrever, né? Então, acho que foi um ganho também para a instituição, né? Um reconhecimento, né,
Esse caso que você citou aí, do médico que passou, né, desapercebido ali uma falha, né? E o médico falou, mas como que vocês não pegaram? Olha a importância que esse profissional, e com certeza os demais que trabalham aí com vocês, dão ao farmacêutico, né? E a gente, no conselho, preza muito por isso, que é o farmacêutico conquistar o seu espaço pelo seu profissionalismo e pelo aquilo que ele pode fazer de bom, de relevante, de importante para a saúde, né? Daquele paciente, tanto internado quanto numa drogaria ou em qualquer outra situação. E não apenas porque a lei exige que tenha um RT, né? Ou seja, esse é o papel do farmacêutico, ele se fazer importante e fundamental e essencial onde se trata com medicamento, né? É nisso que a gente acredita e torce, né, para que todos os profissionais tenham a possibilidade de atuar plenamente dentro de onde ele está trabalhando, né, para conduzir da forma brilhante como você aqui nos apresentou. Né? Eu acho que é um sonho e é maravilhoso. Eu costumo dizer que procedimentos e etapas e checagem e controle de qualidade, eles existem justamente para barrar erros não intencionais. São aqueles erros que acontecem assim, que a gente fala, mas como eu não vi? Né? E aí, por isso, os procedimentos detalhados garantem um pouco mais de barreira, conforme você citou, né? Para evitar esse tipo de situação. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Elogio aqui da forma como você apresentou, que foi excelente a apresentação. Está de parabéns, explicou tudo com muita clareza. Muito bom, né? Muito bom. Obrigada. Eu acho assim, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente quer alertar que a doutora Renata permitiu que a palestra fosse gravada, então ela vai estar disponível, eu acredito que até o início da semana, ou final da semana, no canal do YouTube do Conselho, então a gente quer convidar todos que não puderam assistir, comentem que assistiram, né? E sabe que colegas que não puderam assistir, poderão assistir lá, então, no nosso canal. Eu queria lembrar quem ainda não se inscreveu, amanhã, quarta-feira, quinta e sexta, nós daremos continuidade às palestras, sempre às 19 horas, né? Dessa sequência da Semana da Farmácia Sudeste. Amanhã, o convidado é de São Paulo, se eu não me engano, se não me falha a memória. Isso, São Paulo. De São Paulo. Vamos prestigiá-los aqui, assim como a gente prestigiou a doutora Renata. E lembrar que nós teremos no dia 2/10 o nosso primeiro evento presencial, voltando aí, ainda bem, né, com a situação da pandemia um pouco mais controlada. Então, quem ainda não se inscreveu, lembrar que, por ser presencial, as vagas são limitadas, exclusivas para farmacêuticos, então, sobre ozonioterapia. Entra lá no site do Conselho, faz e garante a sua possibilidade de estar conosco presente. Né? Queria, assim, agradecer muito em nome da diretoria, doutora Renata, agradecer aqui doutor Hugo presente conosco, Sheila e a Lília que está aqui nos auxiliando a conduzir esse evento, e desejar a todos, assim, uma boa noite e esperamos vocês amanhã. Viu? Renata, quer falar alguma coisa para se despedir? Bom, não só agradecer mesmo, né, a oportunidade, doutora Denise, doutor Hugo, a Sheila, obrigada. Foi muito bacana essa experiência, espero que, né, a gente tenha trazido alguma coisa que fique aí, né, na cabeça, fala, não, isso aí eu posso certeza fazer trouxe. lá no meu hospital. Eu acho que é essa troca, né, que é muito válida, né, a gente já está num momento assim de muita, né, de muita ansiedade, de muitos desafios, então
o que a gente conseguir de troca, eu acho que é muito bacana, né? E parabéns pelo evento. Ontem eu tive a oportunidade de assistir a doutora Gelsa, então, assim, que bom, que ótimo. muito, muito bacana, né? Nós Então, estamos aqui é com só agradecer a todos mesmo, a presença de todos. mais 2 elogios aqui. O Pedro Lucas, parabéns, ficou tudo muito perfeito. Nós estamos aqui com o doutor Gentil, ele é da fiscalização do Conselho, agradecer pela presença aqui. Excelente palestra, parabéns, doutora. Então, assim, está mais do que perfeito. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Vamos ver se da próxima vez a gente consegue fazer presencialmente aqui, né? A gente aí te espera, tá bom? Boa noite a todos e um bom resto de semana e a gente espera vocês amanhã, tá bom? Tchau. Boa noite. Tchau.